Olá pessoal, meu nome é João Paulo, sou um dos fundadores da Hype. A Hype, para quem ainda não conhece, é um integrador de tecnologia focado em soluções de data center e cloud. E um dos assuntos que nós discutimos muito nas últimas semanas e creio que vamos continuar discutindo bastante nos próximos anos, inclusive, tem a ver com gerenciamento de cloud. Então, todo mundo está, de alguma forma, começando a utilizar nuvens públicas, integrando os seus ambientes internos, as suas nuvens internas com nuvens externas, como a AWS, como Azure, em alguns casos com mais de uma delas, duas, três de uma vez. Alguns relatos que nós já temos ouvido é que tem ficado muito complexo fazer essa gestão, tanto do ponto de vista visibilidade do ambiente, mas principalmente do ponto de vista custos. Os clientes têm se preocupado demais com as contas que sempre sobem, nunca descem das nuvens. E isso tem diretamente a ver com controle, com políticas, com padronização de ambiente. E para melhorar e tornar viável a utilização de nuvens em larga escala, é super necessário a utilização de uma ferramenta que faça a gestão das clouds diversas que sua empresa tem. Existem diversas empresas que possuem produtos. Um dos produtos que a gente mais gosta de trabalhar e também, obviamente, tem a ver com a nossa parceria estratégica com a Cisco é o Cloud Center. Então, o Cloud Center trata-se de uma ferramenta modular da Cisco. São três grandes módulos aí que podem ser adquiridos, que vão, cada um a sua maneira, tratando os principais problemas do cliente. Então, o primeiro módulo que a gente pode citar é o Cost Optimizer, que é basicamente uma ferramenta que dá uma visão de como está o custo do ambiente, qual que é a previsão, qual que é a separação entre nuvens, entre departamentos. Então é possível customizar bastante a visualização das contas das nuvens com esse módulo aqui, o Cost Optimizer. Então, esse dashboard inicial mostra aqui quais são os custos da nuvem no período que a gente está filtrando aqui, que é o mês de maio, qual que é a previsão até o final do mês que eu vou ter de custos nessa nuvem, se continuar com a utilização que eu estou tendo. Eu posso ter a visualização separada por várias nuvens, no meu caso eu estou habilitando só a AWS por enquanto. Eu posso ter uma visão mais detalhada dos custos por cloud provider, posso ter por categoria, então o que foi computação, o que foi storage, o que foi networking, o que foram serviços, o que foi algum outro serviços diversos aí da cloud. Posso ter uma visão de como vai vir a invoice do meu fornecedor, no caso da AWS, quebradinho aqui por cada um dos produtos aqui. Então, o Elastic Cloud Computing, o EC2, serviços diversos. Então, do jeito que vai aparecer mesmo na invoice da AWS. Posso ter um histórico aqui gráfico de qual é o perfil de uso aqui, qual está sendo a utilização por tempo. Então, em abril eu tive pouquíssimo, aqui em maio eu tive um pico, e aí eu consigo ver diariamente quais foram os dias mais ofensores aqui do meu ambiente. Consigo ter uma visão por departamento também. Então, vindo aqui um pouquinho, a gente pode criar diversos departamentos ou centros de custo, desculpa, para dar a visão separada aí do que cada um está consumindo dentro das nuvens. No nosso caso, estamos colocando só um centro de custo aqui que é a Hype, mas poderia criar diversos usuários e aí colocando por departamento, por usuário, enfim, eu posso criar a nomenclatura do jeito que eu quiser. Aqui eu tenho também qual é o inventário das máquinas. Vocês vão ver que nos outros módulos eu acabo tendo essas informações também, as informações são cruzadas, né? Uma coisa bem interessante aqui são as recomendações. Como o ambiente está super enxuto e
e tem pouco tempo de análise, eu ainda não tenho nenhuma recomendação, mas conforme o sistema vai assistindo a operação da cloud, vai vendo a cloud aumentar, ele vai começando a fazer algumas análises e dar algumas informações para nós do que pode ser melhorado. Então, normalmente tem a ver com diminuição do tamanho da máquina, que tem a ver diretamente com o custo que ela tem dentro de uma nuvem pública, por exemplo. Então isso aqui é uma das funcionalidades mais interessantes do Cost Optimizer. Então, vindo para um outro módulo, vocês devem ter visto um e-mail aparecendo na minha tela. O Action Orchestrator, ele é um módulo que permite criar diversos tipos de workflows para que sejam automatizadas diversas tarefas do ambiente. Então, obviamente, o ideal é serem tarefas ligadas à cloud, né? Você não vai usar uma ferramenta dessa para mandar e-mail, por exemplo, como é o teste que eu estou fazendo. É um teste, não tem muito a ver com o dia a dia. Mas tudo que pode ser configurado via API ou via algum comando HTTP, alguma conexão SSH, esse módulo consegue fazer. Então, tem diversas opções aqui: integração com AWS, integração com Ansible, com o próprio Cloud Center, com database, com e-mail, com Google Cloud, com Python, com plataforma Meraki, com plataformas Unix, com web services via HTTP, enfim, tenho diversas possibilidades. O testezinho que eu estou fazendo aqui é um teste super simples, então é um teste de e-mail. Então basicamente eu criei um fluxo para mandar um e-mail e configurei que esse fluxo aconteça a cada 5 minutos, então de 5 em 5 minutos ele repete esse workflow, e esse workflow nada mais é do que mandar um e-mail para esse endereço que está redirecionado para o meu e-mail com essa mensagem e esse assunto. Então é super simples, e vocês podem ver que eu estou de fato recebendo de 5 em 5 minutos esse e-mail que foi orquestrado pelo Cloud Center. Então é super simples, basicamente é uma ferramenta de drag and drop. A gente escolhe o módulo e vai fazendo as customizações que a gente precisa. Se eu quiser colocar um novo módulo, basicamente eu arrasto ele para onde eu quero e faço a configuração dos parâmetros que eu preciso para esse módulo. Então é super intuitivo aqui de ser feito. Vou fechar. Basicamente o que a gente tem nas outras partes da ferramenta são as customizações para serem utilizadas no workflow. Então são quais são os targets. Então no meu caso aqui tem o e-mail configurado, quais são as contas, quais são as variáveis que estão criadas, os calendários, os schedules. Então está aqui onde eu configurei para acontecer de cada 5 em 5 minutos aí o ambiente, os testes no ambiente. E é uma ferramenta poderosíssima aqui que nós podemos utilizar para diversas atividades que possam ser repetitivas ou que demandem muitas telas de configuração. A gente pode automatizar e orquestrar isso pelo Cloud Center sem nenhum problema. E por último, e sinceramente eu acho o módulo mais interessante da ferramenta, nós temos o Workload Manager. Ele tem a possibilidade de gestionar, né, fazer toda a centralização da gestão das máquinas virtuais que existem nas minhas clouds. Então eu consigo ter de forma centralizada isso, toda a informação do meu ambiente aqui, das máquinas que estão inicializadas. Poderia haver também as máquinas que não estão, que foram desligadas. Mas o mais interessante deles são os App Profiles. Então eu posso automatizar a criação de workloads. Então eu posso também
no modelo drag and drop, eu posso construir uma aplicação de N camadas aqui, e escolhendo quais são as aplicações que eu vou ter aqui, quais são os softwares que vão rodar. Então CentOS, com Apache, por exemplo, depois ter um IS numa segunda camada. Enfim, posso jogar qualquer coisa aqui, obviamente que faça sentido e se conecte de alguma forma uma com a outra. Posso colocar load balances, por exemplo, da própria AWS, ele suporta. Posso fazer integrações diversas aqui com outros produtos. Posso orquestrar com CS Directory, enfim. São diversas possibilidades que podem ser feitas. E uma vez que eu modelo esse profile de aplicação, eu posso entregar para consumo do ambiente. Então, eu fiz o cenário mais simples possível, que é entregar um sistema operacional. Então, em vez de criar várias camadas de aplicação, eu deixei só o Windows mesmo. E eu posso, com alguns cliques, fazer a instalação desse ambiente na nuvem. Então, no meu caso, o usuário aqui tem acesso tanto ao ambiente de produção quanto ao ambiente de desenvolvimento, que eu já vou mostrar para vocês onde que eu customizo isso. Eu tenho as políticas aqui para esse ambiente. Então, nesse ambiente de dev, eu digo que eu tenho uma política de aging, que é uma política que diz quanto tempo uma máquina pode durar. Então, nesse caso aqui, a máquina só vai durar 2 horas, então automaticamente ela vai ser deletada. Uma outra política que eu tenho é a política de suspensão. Então, obviamente nesse caso de 2 horas não vai se aplicar, mas se eu tiver uma máquina que foi criada para nunca ser deletada, ou com uma policy de produção, por exemplo, eu digo quais são os períodos, quais são os horários que aquela máquina deve ficar ligada. Então, tem muitas máquinas no ambiente que não precisam ficar 24 horas ligadas, e dentro de uma nuvem pública, o máximo de tempo que eu puder manter uma máquina desligada é melhor, porque eu paro de pagar por esse período. Então, eu posso criar diversas políticas aqui amarradas com esses deployments, com esses environments que eu tenho. Então, no caso aqui de DevQA, eu tenho uma política, no caso da produção tem outra. Vamos criar uma máquina com DevQA para vocês verem também a questão do aging funcionando. Então eu venho aqui, não tem mais nenhum parâmetro para customizar. Ele apresenta quais são as opções de cloud que eu posso consumir, então basicamente a AWS. Quais são as opções de máquina, então também eu posso customizar. Eu posso customizar para ter... Vou voltar aqui que saiu da tela. Então eu posso customizar para ter só alguns tipos de máquinas disponíveis para determinados perfis de usuário. No meu caso, ele está com o usuário administrador, então tem acesso a todos os perfis de máquina. Obviamente o sistema escolhe a máquina com o melhor custo-benefício para o padrão que eu preciso. Eu deixei livre também qual que é o tamanho da caixa do disco que eu posso colocar nessa máquina. Aqui eu tenho as configurações de rede, as configurações de segurança da máquina, os VPCs. E uma vez que eu faço o deploy dessa máquina, o Cloud Center começa a interagir com a nuvem da AWS, no meu caso, para fazer essa máquina subir e nos próximos minutos ficar disponível. Vindo aqui para o restante da ferramenta, então as políticas que eu citei de aging, policy e suspension, aging, suspension e scaling, basicamente podem ser criadas de diversas maneiras aqui, de diversos padrões. E o que são essas políticas? Então o scaling basicamente é dizer quais são os padrões aí, quais são os perfis que devem ser observados para uma máquina, para um deployment, na verdade, ter mais máquinas ou menos máquinas sendo utilizadas. Então
eu customizo CPU, memória, enfim, o que seja que eu quero avaliar dentro daquela máquina virtual para ter o trigger de aumentar ou diminuir a quantidade de VMs. Então, nesse caso aqui, eu estou falando CPU e memória apenas, tanto para aumentar o número de máquinas como para reduzir a quantidade de máquinas virtuais, né? Então, se ele observar que tem menos de 30% de CPU e menos de 5% de memória, então pode automaticamente reduzir em pelo menos 25% a quantidade de máquinas do ambiente. E aí a gente pode ir ajustando conforme cada workload, aí, conforme cada perfil de aplicação que tiver com essa política configurada. Na política de aging, como eu adiantei, então eu tenho basicamente qual o tempo que a máquina pode ficar ligada, né? Então, nesse caso aqui, como eu tenho um deployment em andamento, eu não posso customizar, mas entrando aqui na política de 6 meses, vocês conseguem ver um pouquinho o que pode ser feito. Então, eu digo que eu quero terminar, eu quero acabar mesmo e deletar essa máquina virtual depois do período. Eu posso dizer se eu aceito ou não que o usuário possa estender essa política, se pode ter um período de sobra além dos dias, aí ter alguns diazinhos a mais da máquina. Obviamente eu tenho a possibilidade de avisar o usuário, então faltando 5 dias para sua máquina acabar, então chega uma mensagem para ele e tudo mais. Então é super interessante isso aqui, reduz drasticamente os custos também, porque a gente evita que as máquinas fiquem ligadas sem ninguém mexendo. E isso aqui é onde a ferramenta até mostra o maior potencial de ganho aqui. Então eu posso desligar as máquinas nos períodos que eu não estiver utilizando. Então, para dev QA, nesse meu exemplo, eu coloquei das 9 às 19. Então, fora desse período, as máquinas vão ser automaticamente desligadas, e isso vai me dar um saving de 58%. As máquinas de produção, no meu caso, eu coloquei para funcionar das 6 às 22, e isso garante 33% de redução. Nada mais é do que dividir o período do dia em 24 horas, as horas que eu não estou utilizando, basicamente são as horas que vão gerar esse saving aqui para o nosso ambiente. Então, esse é um resumo rápido aqui do que o Cloud Center tem de mais interessante, o que ele tem de funcionalidades que podem ajudar bastante na gestão diária do ambiente de vocês. Vamos dar uma olhada no nosso deployment, só para vocês verem que as políticas são aplicadas aqui quando a máquina já está sendo iniciada. Então, está aqui a policy de suspensão, que diz que a máquina deve estar ligada das 9 às 19 apenas, todos os dias essa política se aplica. E aqui a política de aging, que fala que essa máquina só pode durar 2 horas, e como o tempo está correndo, a gente tem 1 hora e 55 minutos dessa máquina disponível. Depois desse período, essa máquina vai ser automaticamente desligada. Ok, pessoal, então voltando aqui para a tela inicial, esse é um resumo do Cloud Center. Então nós ficamos à disposição para qualquer um que queira um pouquinho mais de detalhes da ferramenta. Nós podemos fazer uma demonstração com um pouquinho mais de calma, podemos fazer algumas simulações, podemos até rodar uma POC mesmo no ambiente. Essa ferramenta tem a possibilidade de trial da Cisco. Então fiquem à vontade de entrar em contato conosco pelo site, pelas redes sociais, pelos nossos e-mails, por onde vocês acharem mais conveniente. Muito obrigado e até mais.